Então, pessoal, a gente vai fazer agora, então, as questões comentadas, tá? E a gente vai começar pela banca IBFC, tá joia? Na IBFC, pessoal, eu separei aqui, assim como nas outras bancas, rapidinho para a gente dar uma olhada, né, para quem for fazer concurso dessa banca aí nos próximos dias, quais os assuntos mais cobrados. Lembrando que isso é uma tendência, né, que a gente tem das provas dos últimos anos e que a gente tem que olhar também o edital do concurso que a gente vai fazer para ver se aquele assunto está previsto no edital ou não. Eu estou falando isso, por exemplo, tá? Só vou me demorar um pouquinho mais nesse momento. Aqui, entre os 10 assuntos mais cobrados pela IBFC nas últimas provas, aparece ventilação mecânica e neonatologia, tá? Aí você tem que olhar no edital do seu concurso. Se não está previsto terapia intensiva neonatal lá, você não vai estudar esse tema. Se está previsto, lembra que esses temas que estão aqui foram os 10 temas que mais caíram nas últimas provas. E daí, toda vez que eu for passando para outras bancas, eu vou repetindo isso com vocês, tá? A gente vai analisar algumas questões, poucas questões de cada banca, porque a gente teve muito pedido aí de várias bancas diferentes. Mas só para a gente dar uma olhadinha, então, como é que funcionam essas bancas, tá bom? Então, vamos lá, gente. IBFC, tá? Os principais temas dos últimos concursos foram saúde da mulher, reabilitação respiratória, avaliação do paciente crítico, biomecânica e cinesiologia na fisioterapia, termoterapia, fisiopatologia em fisioterapia. Essa fisiopatologia tem muito a ver com doenças, tá? E aí das mais diversas áreas. Fisioterapia hospitalar, ventilação mecânica e neonatologia, que a gente falou, e métodos de reabilitação em fisioterapia geniturinária. Então, esses foram os 10 temas mais importantes. Questão da IBFC. Vocês podem ir respondendo aí comigo, tá? O que que vocês acham, né? Qual que é a resposta, se você acertaria ou não. Mas bem, pessoal, vamos comentar um pouquinho de cada questão, cada banca que a gente passar, a gente vai comentando também. A IBFC, ela costuma muito fazer questão nesse modelo que está aqui na tela, que são questões com vários tópicos para você julgar o tópico que está certo, o que está errado, né? E aí assinalar a alternativa aqui abaixo, a alternativa final. Pode aparecer nesse modelo que está na tela, 1, 2, 3 e 4, ou pode aparecer como verdadeiro e falso, tá? De qualquer forma, o que que é importante aqui? Na minha opinião, é a gente encontrar um tópico que a gente sabe, tem certeza que está certo ou que está errado, e que não necessariamente é o primeiro ali da lista, e já ir embaixo e eliminar determinada questão. Então, por exemplo, eu peguei essa questão aqui, ela fala o seguinte: a função motora constitui-se no mecanismo responsável por produzir e controlar os movimentos, sendo mediado pelos neurônios motores superiores e inferiores. Sobre as características dos neurônios motores e lesões que pode vir a afetar aos mesmos, analise as afirmativas abaixo. Aí vamos supor, pessoal, que você leu a 1, A2, A3, você não sabia. Daí você olha a 4, tá? Vou só simular aqui uma forma de responder. A 4 fala assim: sinais da lesão do neurônio motor inferior inclui reflexo aumentado, atrofia muscular e fasciculação. Aí você lembra, não, ó, neurônio motor inferior, a gente tem tudo diminuído, certo? Plegia, né, perda de força, reflexo diminuído, hiporreflexia, tônus diminuído, hipotonia. Então, eu não vou ter nada aumentado, certo? Atrofia muscular e fasciculação pode aparecer, ok, mas reflexo aumentado não. Então, essa 4 aqui, ela é falsa. Bem, se eu já sei que a 4 ela é falsa, o que que eu vou olhar aqui nas afirmativas abaixo? A banca está pedindo para eu marcar as que estão corretas, certo? E toma cuidado na prova da IBFC, porque às vezes, mesmo nessas de alternativas, assim, de analisar, né, os pontos, às vezes ali embaixo ela pede para marcar a incorreta, tá? Estão incorretas. Então, presta atenção se ela está pedindo a correta ou a incorreta. Bem, a 4 é incorreta. Então, o que que eu já vou fazer? Eu elimino a alternativa C e D, tá? Por quê? Porque contém a 4 e eu sei que a 4 está errada. E isso, gente, é uma dica que eu sempre falo para vocês. Quando aparece esse modelo de questão ou aquela de verdadeiro e falso para assinalar a alternativa embaixo, vai eliminando, tá? Por quê? Na pior das hipóteses, se você realmente não souber as outras afirmativas, a hora que você olhar, né,
para as possibilidades, ao invés de chutar entre 4, ter 25% de chance de acertar a questão, você chuta entre 2 e tem 50% de chance, aqui no caso, tá bom? Então, isso aí é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Mas vamos lá, agora vamos analisar, né, as questões realmente que a gente tem. A gente tem aqui a primeira afirmativa que fala o seguinte: os neurônios motores superiores originam-se no córtex cerebral e no tronco cerebral, e projetam-se para os neurônios motores inferiores, no tronco cerebral. Aqui ficou repetido, né? E projetam-se para os neurônios motores inferiores, no tronco cerebral e na medula espinhal. É isso mesmo, gente. O motoneurônio superior, ele tem origem no cérebro, no córtex cerebral, ou ele tem origem no tronco encefálico. E ele vai se comunicar com o motoneurônio inferior, que está lá na medula. Então, tem uma figurinha que eu sempre faço, né, para a gente lembrar disso aqui, que eu coloco aqui em cima, ó, o motoneurônio superior, indo até a medula, e depois a gente coloca o motoneurônio inferior da medula até o músculo, tá? Então, parte básica que a gente tem que saber. Afirmativa 1, então, verdadeira, né? Pelas alternativas que a gente tinha, até a gente conseguia ver isso, né, pessoal? Que a 1 era o que obrigatoriamente verdadeira, porque a gente está entre a A e a B. A 2 fala assim: os neurônios motores inferiores projetam-se desde o córtex cerebral até o músculo. Não, gente, o inferior, ele projeta-se da medula até o músculo. Então, não é córtex cerebral aqui, é medula. A 2 é falsa, tá errada. Bem, se a 2 está errada, eu já eliminaria essa aqui, chegaria na minha resposta, e pode ser que até eu não soubesse a 3, mas para mim não vai fazer diferença. Por quê? Por exclusão eu já consigo achar a resposta, tá? Então, eu estou me demorando mais aqui nessa questão, né? Mas é algo importante que eu passo para vocês, é uma sugestão que eu passo de realmente ir fazendo essa eliminação, tá? De qualquer forma, a 3 fala o seguinte: vamos conferir. Sinais de lesões dos neurônios motores superiores incluem tônus muscular aumentado, hiperreflexia, sinal de Babinski de Hoffman positivo. Correto, tá, gente? Então, lembra, na lesão do motoneurônio inferior, tá tudo diminuído. Na do superior, beleza, a força tá prejudicada, né? Afinal, é lesão de neurônio motor, de motoneurônio, mas o tônus e os reflexos estão aumentados. Tônus muscular aumentado, hipertonia, hiperreflexia, que a hiperreflexia aqui pode ser entendida, né, nesse caso, como uma hiperreflexia profunda, aquela que a gente testa com o martelinho, e os reflexos superficiais exaltados, que é o sinal de Babinski e o Hoffman também positivo. Então, aqui, verdadeiro, tá? Lembra sempre disso, essa parte de neurônio motor é algo que vem caindo muito em provas, tá, gente? É o tipo de questão que a gente não pode errar, a gente não pode ter dúvida, tá? Assim como as alterações de tônus. Para ficar mais dinâmica a aula de hoje, eu não coloquei revisão aqui, então o que for para ser revisado, eu vou falando com vocês, tá? Mas eu sempre gosto, né? Eu sempre sugiro também que quando vocês estiverem estudando por questões, né? Que usando questões para estudar, que se for preciso, você para e revisa. Para e anota, né? Olha lá nas suas anotações. Ah, e quais são os sinais mesmo da lesão do motoneurônio superior? Quais são os sinais da lesão do inferior? E assim por diante, tá bom? Vamos lá. Acertaram? Tranquilo? Acertaria essa questão de boa? Se ficar com dúvida em algum ponto, vai escrevendo no chat e depois a gente retoma, tá bom? A segunda questão aqui, gente, também é uma questão que pode aparecer em provas da IBFC, que são questões da alternativa correta, tá? E a IBFC, ela trabalha com vários modelos de questões diferentes, então, com aquele modelo anterior que a gente falou, com o modelo da correta, com o modelo da incorreta, com o modelo de preencher os espaços, as lacunas, tá? E é uma das bancas que mais modificam, né, esse tipo de questão, mais coloca tipos de questões diferentes. Mas aqui nessa questão está falando o seguinte, também é a mesma coisa, vê se você acertaria. A contração muscular se caracteriza por um processo fisiológico onde produz tensão muscular por deslizamento dos miofilamentos após o desenvolvimento de um estímulo ao músculo. Em relação ao tipo de contração muscular, analise. Nesta contração muscular, onde verifica-se
criação de força e movimentação de uma determinada carga. Então, ó, tá movimentando a carga, a gente tem uma contração dinâmica, não é uma contração estática, tá? Primeira coisa que a gente já vê aí. Então, por esse princípio aqui, eu já iria aqui, ó, e tiraria aqueles pontos que falam da isométrica, porque a isométrica não tem movimentação, tá? Aí o enunciado continua, né? Com o afastamento dos segmentos ósseos. Então, toda vez que a gente fala de afastamento ou de desaceleração, a gente está falando da contração excêntrica, alternativa B. Se falasse de contração estática, sem movimentar a carga, né, que fica parado, seria a isométrica. Se falasse de aproximação ou aceleração do movimento, a gente estaria falando da concêntrica. Então, também é um outro conteúdo, pessoal, que eu sempre falo bastante para vocês, porque é algo que eu também sempre repito. Aquilo que é fácil, a gente tem a obrigação de saber. Às vezes a banca tenta complicar para a gente, né? Às vezes coloca algumas coisas aí meio diferentes, mas aquilo que é fácil a gente tem a obrigação de saber. Esse caso aqui, tranquilo, né? Então, a excêntrica, afastamento, desaceleração. A concêntrica, aproximação e aceleração, beleza? Aqui, um outro modelo de questão da IBFC, que são esses modelos de completar os espaços, tá? Então, também, como eu disse, a IBFC é uma das bancas que mais diversifica nesses aspectos, né? Que mais coloca aí questões de modelos diferentes. Vamos lá. E isso é importante para a gente, por quê? Porque a gente tem que estar atento, tá? Tem que estar atento ao modelo de questão. E a IBFC, ela sempre ela traz muito essas mudanças aí de questões, né, de modelo de questão durante a prova, tá? Vamos lá. A questão aqui agora é a seguinte: a importância da cinesiologia e biomecânica para a orientação da avaliação e indicação de procedimento fisioterapêutico é fundamental. O movimento de flexo e extensão ocorre no plano, tananã, e no eixo, tananã. Então, é um outro ponto que também eu sempre repito para vocês, que eu acho extremamente importante da gente saber, que é o tipo de questão que a gente não pode perder, que são os planos e eixos anatômicos. Vamos lá, pessoal, a flexão e a extensão, ela acontece em qual plano? Vocês lembram? Ela acontece no plano sagital. Então, já iria ali e eliminaria as demais alternativas, porque eu sei que a flexão e extensão acontece no plano sagital. E o eixo, gente? Não pode ser eixo sagital também, tá? O eixo é perpendicular ao plano. Então, se o plano tá assim, o eixo tá perpendicular aqui a ele. No caso, então, o eixo é o horizontal. A resposta é a letra A. Então, sempre lembrar, pessoal, flexão e extensão, plano sagital. Abdução e adução, plano frontal ou coronal. E rotações acontecem no plano transverso. Os eixos são perpendiculares. Então, o plano sagital está aqui, né? Divide o corpo em metade de esquerda e metade direita. Perpendicular a ele é o horizontal, tá? Então, perpendicular a ele é o horizontal ou látero-lateral, que vai de um lado ao outro. O plano coronal ou frontal está aqui, plano coronal. Divide o corpo em parte anterior e posterior. Então, o eixo que está nele é aqui, é o eixo antero-posterior, tá? Então, tá aqui 90 graus. E a rotação acontece no plano transversal, né? Que passa aqui mais para baixo na região do umbigo e divide o corpo em metade superior e metade inferior. O eixo que está perpendicular a ele está assim, é o eixo longitudinal. Ponto aí também importante que a gente não pode esquecer. Peço desculpas aí, porque a Rafa está fazendo escândalo, acho que vocês ouviram, né? Meu passarinho. Bem, pessoal, e a gente tem um outro tipo que eu coloquei aqui, que é o clássico da IBFC também, que é o tal de colocar a incorreta. Então, na hora da prova, pega, gente, e assinala o que a banca está perguntando. Poxa, ela está pedindo, analise as alternativas e assinale a incorreta. Por que eu peço para vocês marcarem? A IBFC, ela traz tantos modelos diferentes, passando aqui,
que às vezes, se a gente faz uma leitura rápida, ou se a gente lê a questão, não responde ela agora e volta depois, às vezes a gente erra, a gente esquece, tá? Então, se você assinalar, se você passar a caneta ali na hora da prova, você vai lembrar. E também tem outra coisa, gente, eu já cansei, eu já fiz muita prova de concurso, eu já cansei de ler a questão errado várias vezes. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu lembro uma prova aqui em Brasília que eu fiz, que eu li a mesma questão errada 3 vezes. Eu li a prova 3 vezes, e essa determinada questão, eu lembro dela até hoje, era uma questão de lesão nervosa periférica. Eu li errado, eu simplesmente eu li errado o que a questão estava querendo, sabe? Então, já a primeira vez que você lê, mais atento, marca o que que a questão está querendo. Correto ou incorreto, verdadeiro e falso, analisar as afirmativas. Ali embaixo, né? Quando tem essa análise da afirmativa, se ela está querendo as corretas ou as incorretas, a IBFC faz isso, tá, gente? Ela coloca para você marcar as incorretas ali, daí a hora que você vai olhar o gabarito, você fica indignado, né? Que você fala assim, ai, só vi agora, tá bom? Bem, então aqui está falando o seguinte: para que a marcha seja considerada normal, devem estar presentes os seguintes requisitos. A. Contato inicial feito com o retropé, que é o toque do calcanhar no solo, estabilidade na fase de apoio, conservação de energia, liberação adequada do pé para a fase de balanço e integridade mental. O que está errado aí, gente? Para que a marcha seja considerada normal. Então vamos lá, tem que ter contato inicial feito com o retropé, o toque do calcanhar? Sim. Estabilidade na fase de apoio? Sim. Conservação de energia? Sim, o mais econômico possível. Liberação adequada do pé para a fase de balanço? Sim. A integridade mental, gente, ela não é um pré-requisito para a marcha ser, né, para ser considerada normal. Porque eventualmente a pessoa tem, sei lá, uma psicopatia, uma lesão que afete o lobo frontal, e nem por isso a marcha dela vai estar prejudicada por conta dessa característica aí de alguma deficiência mental, tá? Bem, então só para a gente caracterizar. Esses pontos aqui que eu chamo mais atenção para a IBFC.